Chegamos então na lição de número 2 aqui da classe do Juvenis, neste terceiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos abordando sobre o tema Um Estudo Panorâmico de Apocalipse. Esse texto é escrito pelo pastor Paulo Henrique e é com muita alegria que nós estamos comentando essa lição com você. Na lição de número 2, nós vamos abordar sobre o tema A Visão do Cristo Vitorioso. Essa lição que vai cair no dia 14 de julho. Eu me chamo o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa, que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o like aí também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e inicie a tua aula por algumas bases bíblicas que a lição já vai trazer e oferece também para você. Apresente o versículo introdutório que se localiza em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, e a leitura bíblica em classe de hoje se localiza então em Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 18. Leia esses textos compartilhando junto com os teus alunos e não se esquece, tá? Que de segunda a sexta-feira às 18 horas eu estou por aqui, tanto pelo YouTube como pelo Spotify, ministrando aula para você. Toda quarta-feira, encontro marcado da classe do Juvenis, onde você tem acesso ao nosso material e pode também compartilhar essas aulas junto com a gente em nome de Jesus para edificar vidas para a glória de Deus. Já deu para perceber que nesse trimestre a nossa abordagem bíblica passa por dentro do livro de Apocalipse. E é fundamental você observar que o livro de Apocalipse não tem o objetivo apenas de apresentar uma coletânea bíblica sobre situações que estarão para acontecer de forma escatológica. Mas o livro de Apocalipse também tem o objetivo de apresentar a pessoa de Cristo, a glória de Cristo, a autoridade de Cristo, a encarnação de Cristo, o poder de Cristo, a divindade de Cristo. Se você pegar isso aqui, isso vai te ajudar muito na ministração, porque Cristo é apresentado como aquele que vem vitorioso para vencer. E ele é aquele que vem vitorioso para vencer e vence também de forma triunfante. Na lição de hoje, como abordagem do pastor Paulo Henrique, nós vamos abordar a pessoa de Cristo. Vamos entender um pouco sobre a sua encarnação, sobre quem ele é, isso sendo revelado a partir da leitura de Apocalipse. E você que está chegando por aqui, ô gente boa, deixa teu comentário aí também. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, de que parte do Brasil você está nos acompanhando. Que Deus abençoe sua vida para a glória do nome de Jesus. E o primeiro ponto da lição vai abordar sobre o Cristo encarnado. Vamos observar a perspectiva cristocêntrica presente em Apocalipse para que você possa explicar isso para os teus alunos em sala de aula. Já que nós vamos estudar sobre a encarnação de Jesus sendo revelada a partir dos escritos de João, e Apocalipse é um texto escrito por João, você pode ler também o texto de João, capítulo 1, versículo 14, que fala sobre a encarnação do Cristo. Historicamente falando, o Evangelho de João ele é escrito próximo a esse texto de Apocalipse também, já quase no finalzinho aí do primeiro século. E o primeiro subtópico vai abordar conosco a encarnação. O que é isso? Quando observamos a perspectiva da encarnação, então entendemos, a partir da abordagem do próprio autor, o pastor Paulo Henrique, que o texto de Apocalipse demonstra então a pessoa de Cristo como o Cristo encarnado. Observe, Cristo é Deus em sua divindade. Ele se encarna, se torna humano também, 100% homem. A perspectiva bíblica da encarnação precisa ser compreendida por você. Não confunda encarnação com reencarnação. A ideia da reencarnação é propagada pelo Espiritismo, que diz que a pessoa morre e volta a viver em outro corpo. Não é isso que nós ensinamos e defendemos na nossa teologia pentecostal. A encarnação é o ato desse Deus Todo-Poderoso que se torna homem. Não é a perspectiva de ser um semideus, como os gregos então ensinavam em sua cultura grega, sua cultura helenista. Nós ensinamos que Cristo então se encarna, ou seja, se torna humano mesmo sendo Deus. E isso aqui é claro também na nossa teologia. Ele é 100% Deus, 100% homem.
fundamentação bíblica para você trabalhar. Capítulo 1 de João, versículo 14, traz essa fundamentação. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, vai te ajudar muito a entender que ele, sendo Deus, se fez em forma humana, forma de servo, e sendo obediente até a cruz. Então, essa abordagem da encarnação demonstra, então, a manifestação do Cristo entre nós. Esse Cristo que é vitorioso para vencer, que veio vitorioso para vencer, em obediência ao plano do Pai. Nessa perspectiva bíblica, nós entendemos que isso foi profetizado também pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías 9, versículo 6 também dá esse fundamento. Isso se cumpre então no Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus. Cristo decide vir em forma humana, vem como criança, decide aprender, decide então passar por experiências humanas também. Isso aqui traz tantos aspectos da nossa teologia, isso é muito legal, porque nós podemos também trabalhar isso com os nossos alunos em sala de aula. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que aborda aqui na lição sobre o nascimento virginal de Jesus. Esse nascimento de Jesus também é obra do Espírito Santo e é algo espiritual aqui também, e também físico. Quando nós estudamos sobre o nascimento de Jesus, aprendemos então que o nascimento de Jesus foi por obra do Espírito Santo. Detalhe, eu quero desqualificar aqui o pensamento e o posicionamento da teologia liberal. A teologia liberal, ela vem para tirar todos os milagres da Bíblia, no sentido de dizer que os milagres relacionados à pessoa de Jesus são mitos. E a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? Os milagres são verdadeiros, são reais. Para você ter ideia, há um posicionamento da teologia liberal que faz questão de dizer que Maria foi violentada por soldados romanos, engravidou e então veio o nascimento de Jesus. E Jesus então foi criado como um grande ensinador, um grande profeta do seu tempo, mas não foi por obra do Espírito Santo. Nós não defendemos essa posição. Essa posição é um ensinamento da teologia liberal que procura agora retirar todos os milagres da Bíblia, toda a ação poderosa do Espírito Santo através da pessoa de Jesus. Nós cremos, de acordo com a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, e defendemos que Cristo, ele então, vem em carne e vem por obra do Espírito Santo. E o nascimento de Jesus de forma virginal foi profetizado no Antigo Testamento e se cumpre para o plano da salvação no Novo Testamento. Você pode ler, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25, Lucas capítulo 2, versículos 11, depois você pode ler versículos 29 ao 32. Esse agir sobrenatural foi obra do Espírito Santo de Deus. Então, Cristo ele veio em carne por obra do Espírito Santo de Deus. E Maria dá luz de forma muito clara e específica também no texto, ainda virgem, como obra do Espírito Santo de Deus, cumprindo as profecias. Isaías capítulo 7, versículo 14, cumprindo-se então em Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25. Lucas também vai falar sobre isso lá em Lucas 1, 26 ao 31, e Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5 também confirma que Jesus vem na plenitude do tempo como ser humano de forma eterna pelos relatos do próprio Evangelho. E aí você vai perceber que dentro da palavra nós cremos nesse Cristo que vem por obra do Espírito Santo também. Nós não retiramos os milagres, nós cremos nessa ação. Nós acreditamos que ele vem, sofreu, teve também experiências humanas. Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 42 também faz questão de dizer isso. Ele também teve uma humanidade, porém não pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Não foi influenciado pelo pecado. A Bíblia faz questão de dizer que ele e o Pai são um só. João 10, 30 confirma isso. E a Bíblia fala do resplendor da sua glória em Colossenses 1,15. Então a Bíblia faz questão de dizer isso, que nós cremos em um Cristo que vem por obra do Espírito Santo, de forma milagrosa. Lucas registra isso, Mateus registra isso, Paulo confirma como cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus. O ato sobrenatural não pode ser desqualificado por você.
Caminhando, vamos então para o terceiro subtópico, gente boa. No terceiro, nós vamos trabalhar sobre os objetivos então da encarnação. Quais são os objetivos da encarnação de Jesus? Faz parte do plano da salvação a encarnação de Jesus. O pastor Paulo Henrique destaca isso. Qual o propósito então da encarnação de Cristo? Cumprir o plano de Deus, que é a salvação. O plano de Deus ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulão fala sobre isso. Antes de criar todas as coisas, Deus estabeleceu o plano da salvação, o propósito da salvação. Então Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. O plano da salvação ele está estabelecido para aproximar o homem da presença do Deus vivo. E o meio desse plano é Cristo. Então, Cristo vem para cumprir o plano da salvação. Gênesis 3,15. O proto-evangelho fala sobre a chegada de Jesus. Quando você observa Lucas 19,10, vai confirmar isso. E Apocalipse 13,8, vale a pena também ler esse texto. O propósito de Deus é cumprir exatamente esse plano. Esse plano de aproximar você da presença dele, da vontade dele. Cumprindo a promessa que Deus fez ao próprio Davi, Jesus ele nasce da linhagem de Davi. Você pode ler 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Você pode ler também Lucas 1,32. Você também percebe que o propósito era para exercer o ministério profético. Cristo também vem, além de ter uma linhagem real, vem para exercer um ministério profético, um ofício profético. João capítulo 4, versículo 19, ele vem para exercer um propósito sacerdotal. Lucas capítulo 4, versículos 15 a 21, Hebreus 4, 14 e 15 confirma isso, e ele vem com o propósito de ser rei. João 18, versículos 36 e 37. Mas o propósito de Jesus vir encarnado é para apresentar o amor de Deus. Glória a Deus por isso. Observe isso lá em João 3,16 e desfazer as obras do diabo. Isso está então em João 10,10. Então a Bíblia faz questão de confirmar que Cristo vem com um propósito, o propósito de salvação. Avançando, o quarto subtópico vai abordar agora a crença da encarnação de Cristo. O pastor Paulo Henrique também destaca, de acordo com a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, que nós cremos que Cristo ele veio por obra do Espírito Santo. Confirmando isso, você tem a passagem bíblica de 1 Timóteo 3,16, vale a pena você ler isso. Ele vem para cumprir o propósito do amor de Deus, estabelecido por plano da salvação. Em João 3, 16 e 17 confirma isso. Ele vem exatamente de acordo com a promessa de Deus em Lucas 1,35, e a própria palavra vai fazer questão de dizer que ele vem com o propósito de salvação em 1 João capítulo 4, versículo 2. Então você tem na Bíblia fundamentos que confirmam a chegada de Jesus como Messias. E aí nós rejeitamos aquilo que eu disse para você, a proposta da própria teologia liberal. Nós somos cristocêntricos. O que é isso? É entender que Cristo está no centro de toda a Bíblia, que Ele é Senhor, tudo aponta para Ele, Ele é Deus. E nessa abordagem bíblica, entendemos então que Ele é Rei, Messias e vem em encarnação como propósito desse plano divino. Avançando, o segundo ponto da lição vai abordar agora sobre esse Cristo glorificado. Nós já observamos a encarnação. Vamos entender um pouco sobre a glorificação de Jesus agora. O segundo ponto da lição aborda a glorificação de Jesus após ressurreição. É importante você observar a necessidade de compreender a encarnação. Então você pode ler Lucas 2,11 junto com os teus alunos também. E o primeiro subtópico aborda sobre a ressurreição de Jesus. Vamos parar para entender essa glorificação de Jesus a partir da ressurreição. A visão bíblica do Cristo glorificado está presente nas Escrituras. A glorificação do Cristo, ou seja, esse Cristo ressurreto, é um fundamento também da nossa fé cristã. Pega isso aqui, nós cremos que Cristo está vivo, Ele ressuscitou,
Tem provas bíblicas, evidências internas dentro do texto que confirmam a ressurreição de Jesus. É claro que a teologia liberal vai defender que Jesus não ressuscitou, mas que o seu corpo foi roubado pelos discípulos. Nós não cremos nessa linha de pensamento, mas nós acreditamos que ele está vivo, ressuscitou de forma glorificada. E fundamentos bíblicos que você tem que comprovam a ressurreição de Jesus. O primeiro deles está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Cristo apareceu para os discípulos, apareceu para Tiago, apareceu para Paulo e para mais 500 pessoas que confirmavam a sua ressurreição. Gente, isso aqui é um relato bíblico que confirma a glorificação de Cristo. Você vai perceber que ele vem para apresentar salvação eterna. E a sua ressurreição confirma essa salvação eterna. Capítulo 15 de 1 Coríntios 17 a 19 também vai falar sobre isso. E a Bíblia dá evidências que ele ressuscitou. Você pode ler Mateus 28, versículo 6, Marcos 16, 6, você pode ler Lucas 24, 6 ao 5, João capítulo 20, versículos 9 e 14, vão confirmar isso. Esse Cristo está vivo e continua vivo também. É fundamental você falar sobre isso, né? Ele não somente voltou à vida, ele ressuscitou e permanece vivo para todo sempre. E agora vem a ideia da glorificação a partir da ascensão de Jesus aos céus. E o segundo subtópico do segundo ponto fala sobre essa ascensão de Jesus aos céus. A doutrina da ascensão de Cristo pela palavra é confirmada dentro do texto bíblico. Ou seja, nós cremos que ele ressuscitou, permanece vivo e está à destra de Deus. A Bíblia dá informação sobre isso. Observe o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 19, Atos, capítulo 7, versículos 55 e 57, Atos 1:3 vai confirmar essa subida de Jesus aos céus, Atos 1:9 confirma isso. Durante o ministério terreno, Jesus então deixou claro o propósito da salvação. Mas você percebe dentro da palavra de Deus que ele está agora à destra de Deus e ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 6 confirma isso. Pela palavra, você vai entender que Cristo exerce esse ministério e continua exercendo esse ministério até a ordem de Deus para arrebatar a igreja. Já vou falar sobre isso porque entra também dentro do tema de Apocalipse que estamos estudando com vocês. Ele está à direita de Deus. João capítulo 17, versículo 5 confirma isso. Então, pela palavra, você entende que ele está vivo, permanece vivo, e a doutrina da ascensão de Cristo também é fundamentada pela fé nas Escrituras. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico do segundo ponto, nós vamos observar as bênçãos provenientes da sua ascensão. A primeira bênção que você percebe dentro da própria palavra, advinda da ascensão de Jesus, é a certeza da salvação. Porque Cristo está no céu, isso confirma então a nossa certeza da salvação. Fundamento bíblico, Mateus 28, 20. E 1 João capítulo 5, versículo 13. Então você tem esse fundamento que a própria lição já traz para nós. A própria presença do Espírito Santo, a descida e o derramar do Espírito Santo em Atos 2 também é confirmado pelo propósito da ascensão, a bênção que é dada a partir das Escrituras. Você vai ter aí diversas passagens, João 16, versículo 13 e 14. Você tem aí 1 Coríntios 3, 16, a garantia também que ele retornará para arrebatar a igreja. 1 João capítulo 14, versículos 1 ao 3. E aí a gente entende que ele retornará para buscar os salvos. Será que você está preparado para esse grande momento? Eu acredito que sim. Glória a Deus. Em terceiro lugar, vamos então para o terceiro e último ponto da lição, que aborda conosco sobre a segunda vinda de Cristo, e eu quero trabalhar isso com você a partir da nossa perspectiva pentecostal. No terceiro ponto da lição, a nossa abordagem para entender agora sobre essa visão escatológica presente, muito forte aí no texto de Apocalipse. Uma passagem que você pode ler é Apocalipse capítulo 1, versículo 3. E avança então para o primeiro subtópico que trata sobre essa visão do Cristo vitorioso. Em primeiro lugar, você precisa entender que a nossa visão bíblica escatológica, por nós
pentecostais professada, ela defende que nós cremos no arrebatamento da igreja, que é distinto, diferente da segunda vinda, tá? Tem visões que trabalham juntos, mas nós trabalhamos separados, porque acreditamos que o arrebatamento da igreja é exclusivo para a igreja. Será rápido, será em um abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta de Deus, só para os salvos em Jesus, tá? A segunda vinda é quando Cristo retorna agora com a sua igreja depois das bodas do Cordeiro, período de 7 anos de adoração, de encontro com Cristo nos ares. Então nós vamos retornar com Cristo no final da tribulação, do período da grande tribulação. Então isso aqui é distinto para a gente. Faz parte aí do nosso contexto histórico para você trabalhar junto com os teus alunos. Acreditamos no milênio de forma literal, onde Cristo estabelecerá o seu reino aqui, e ele vem vitorioso de forma gloriosa, estabelecerá esse reino para a sua vontade e a glória do seu nome. Depois desse milênio nós temos o juízo final, novo céu e nova terra. De forma básica eu estou trabalhando isso com você. Nós acreditamos em um Cristo que vem vitorioso para vencer. Apocalipse capítulo 1 demonstra esse Cristo vitorioso, glorificado. Esse retorno de Cristo, ou seja, através da igreja, com a igreja, de forma muito poderosa, depois das bodas do Cordeiro, vem então para destruir as obras de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Pela Bíblia, ele vem então com autoridade. Ele vem com autoridade. Apocalipse 1:7 diz que todo olho verá quando isso acontecer. Ele vem com autoridade sacerdotal, com autoridade de rei, para desfazer as obras de Satanás aqui na terra, que se levantará contra Israel, contra o povo de Deus. Então Cristo vem em vitória absoluta contra o mal. Essa é a perspectiva que nós entendemos e você pode trabalhar isso também junto com os teus alunos. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós podemos perceber também a proposta da lição que destaca aí a sua vinda gloriosa. E isso a gente vai abordando com você passo a passo para que você possa passar adiante. Quando nós estudamos sobre a vinda gloriosa de Cristo, você precisa entender que existem 3 correntes interpretativas sobre a escatologia presentes aí no nosso tempo. Existe a corrente interpretativa pré-tribulacionista e pré-milenista. É a que a gente defende. Você, pentecostal da Assembleia de Deus, está inserido nela, tá? Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, por isso que é pré-tribulacionista. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes do milênio, por isso que é pré-milenista. O milênio ainda vai acontecer. A segunda linha que você também para entender e conhecer no nosso tempo é a milenista. A palavra a, o termo a, traz a ideia de negação. Ou seja, o milênio é simbólico nessa visão. O milênio já está acontecendo de forma simbólica. Essa visão também é tribulacionista, no sentido de entender, nessa perspectiva aqui de midi-tribulacionista, que a igreja passará por metade da tribulação e Cristo então retornará de forma gloriosa e o arrebatamento vai acontecer tudo junto de uma vez só nesse processo. Nós não defendemos essa linha de pensamento, essa linha é defendida por alguns tradicionais que seguem diferente da nossa abordagem pentecostal. Nós temos a linha de pensamento também que acredita que a igreja já está no milênio, ou seja, o milênio está acontecendo, ela é pós-milenista. No final do milênio, Cristo então retornará para arrebatar a igreja. Essa linha também defende que a igreja passará pela tribulação, toda a tribulação. E ao final desse tempo, Cristo então retornará. O arrebatamento, segunda vinda, é uma coisa só. Nós não abordamos essas duas últimas. É importante deixar isso claro em sala de aula, tá? Nós abordamos a primeira, porque tem fundamentação bíblica, traz então uma base coerente de inúmeras passagens bíblicas que confirmam esse retorno do Messias. Essa vinda gloriosa de Cristo é diferente do arrebatamento. O arrebatamento é secreto para a igreja. A segunda vinda é Cristo, quando ele retorna com a sua igreja. Quem fala muito sobre isso é o Severino Pedro da Silva, inclusive eu vou trazer como dica o livro dele para você conhecer ao final dessa aula. Então esse aparecimento triunfal de Cristo, citado no Apocalipse, já é com a sua igreja. Esse aparecimento triunfal de Cristo vitorioso já é com o seu povo. Você vai estar lá glorificado em Jesus, glorificada em Jesus.
Caminhando, o terceiro subtópico do terceiro ponto, trabalha o arrebatamento. O arrebatamento da igreja é citado na Bíblia. Observe o texto de 1 Tessalonicenses 4,17. No soar da trombeta, Cristo então arrebatará a sua igreja. Esse soar da trombeta é exclusivo para quem está salvo em Jesus. Por isso a Bíblia fala diversas vezes que nós precisamos vigiar, porque esse tempo é chegado. Mateus capítulo 25, versículo 13 faz questão também de confirmar isso. E nós acreditamos que o arrebatamento acontecerá em um abrir e fechar de olhos. Será rápido. 1 Coríntios 15, 52 confirma isso também. Pela palavra, nós estaremos com ele e nos encontraremos com ele nos ares, exclusivo para a igreja. Quem não é salvo não vai ver, não vai perceber, não vai sentir falta das pessoas. Mas quando o momento chegar, será um momento glorioso para aqueles que estão em Cristo. Não passaremos pela tribulação. Confirmação bíblica, está lá em Apocalipse 3,10. A igreja não passará pela tribulação. A igreja retornará depois desse período. Você vai perceber isso em Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, demonstrando então essa esperança que a igreja acredita. Então isso faz parte da nossa teologia pentecostal. Em quarto lugar, como quarto subtópico do terceiro ponto, nós vamos trabalhar o aparecimento triunfal de Cristo. A Bíblia diz que ao final do período da tribulação, que a igreja não vai passar, Cristo então se revelará com a sua igreja para desfazer as obras do anticristo, com o assopro da sua boca. Segundo as Tessalonicenses 2:8 confirma isso. Esse aparecimento triunfal também é citado em Apocalipse 1:7. Ele virá vitorioso com os santos, 1 Tessalonicenses 3:13, e os seus anjos, Mateus 16:27, Judas 1:14 também vai confirmar isso. Ele virá para socorrer e restaurar Israel, Zacarias 12, versículos 7 ao 10, para poder aniquilar então os seus inimigos. Capítulo 19 e 20 de Apocalipse, então, vai confirmar isso. Então, olhando para a Bíblia, você percebe as credenciais de Jesus, esse Jesus que vem vitorioso para vencer e aniquilar, então, toda a obra do inimigo das nossas almas, especialmente contra a Igreja de Cristo. Concluindo a lição, o pastor Paulo Henrique traz, então, essa abordagem demonstrada pelo apóstolo João em descrever um Cristo vitorioso, que vem poderoso para vencer e valorizar, sim, a sua igreja e também demonstrar a realidade do plano da salvação, o benefício desse plano da salvação. Que Deus em Cristo fale com você através dessa aula. Em nome do Senhor Jesus, oramos para que Deus então te use na palavra, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, gente boa, me segue no canal. Passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu comentário aqui, vou ficar feliz em conhecer você. Você pode tirar uma foto e me marcar também no Instagram. Vai ser uma bênção te ter por lá, para a glória de Deus. Você que assiste as nossas aulas, que Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Neste momento de oração, nós queremos orar por você que vai ministrar, orar por você que precisa de oração, para que Deus te use na palavra. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos pela bênção do Senhor sobre a vida do teu servo e serva que vai ministrar essa aula. Usa os teus filhos nas tuas mãos. Oramos para que o Senhor confirme a palavra, a revelação do próprio Senhor Jesus na vida dos teus alunos, que os seus alunos também sejam edificados e edificadas, em nome do Senhor Jesus. Essa, Senhor, é a nossa oração. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Eduardo Leandro Alves, material sensacional sobre a introdução à teologia pentecostal, publicado recentemente pela editora CPAD. Vai trazer uma explicação muito interessante sobre a nossa linha pentecostal de escatologia. O texto também, Apocalipse, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva, editora CPAD, vai te ajudar a entender
a nossa abordagem escatológica. O texto Daniel, versículo por versículo, também te ajuda a compreender essa minha versão um pouquinho mais antiga do pastor Severino Pedro da Silva. Te indico também o Ensinador Cristão, gente. Tá aqui, ó. O Ensinador Cristão tem abordagens lá para a classe dos juvenis deste trimestre. Nesse trimestre, Deus me deu a oportunidade de escrever um artigo aqui, gente. Ó, tá na página 30. Você pode adquirir esse material. Vou ficar feliz em te ver com esse material também. Esse texto é uma bondade de Deus e Deus me concedeu a oportunidade de escrever um artigo para professores da escola bíblica aqui no Ensinador Cristão, publicado pela editora CPAD. Eu te aguardo por aqui na próxima semana, onde nós vamos trabalhar a lição 3 sobre as 7 estrelas e os 7 cardeais. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.